Oi, amigão, hoje nós estamos aqui para trazer algumas dicas para a tua prova do Enem. Vem comigo, eu, Kleber Caverna, hashtag partiuenem.com. Vem comigo. Olha, nós vamos dar ao longo dessas nossas aulas algumas dicas. Olhando a prova do Enem, um tema que vamos dizer assim, ele não cai, despenca, é o quê? Globalização e regionalização. O que você tem que saber no tema globalização? Cuidado, globalização ou mundialização. Você tem que saber a origem, você tem que saber as possíveis etapas da globalização e, claro, suas características. Lembrando que, de modo geral, a origem da globalização remonta aí ao quê? Remonta às grandes navegações, né? Então, olhando a globalização, você vai pegar o seguinte, a globalização começa lá com as grandes navegações. Isso a maioria dos autores trabalha assim. Passa por 3 etapas, que depois com a Revolução Industrial seria o início da segunda, e depois da Segunda Guerra Mundial, a terceira Revolução Industrial, você também teria o início daquilo que seria a terceira etapa da globalização. Então você tem uma globalização começando com as grandes navegações, passando pela primeira Revolução Industrial, e quando nós estamos entrando na terceira Revolução Industrial, já no século XX, depois da Segunda Guerra praticamente, você chega na globalização, na etapa que nós nos encontramos. A outra coisa são as suas características, como que a globalização ela interfere na cultura, na economia, na sociedade. Na prova do Enem está sempre aparecendo alguma questão envolvendo globalização e meio ambiente, globalização e cultura, globalização e política, globalização em todos os seus contextos. Tomando cuidado só com a visão de Milton Santos, que coloca a globalização como uma coisa recente, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, e vindo com a Revolução Técnico-Científica. Então essa é a base inicial. Voltando aqui, a outra coisa que também pode aparecer na tua prova é a regionalização. Qual a ideia básica da regionalização? Ela vai um pouco na contramão da globalização. Nós estamos falando o quê? Dos blocos, né? Dos blocos econômicos. Os blocos econômicos, blocos regionais. Esses blocos, eles possuem o quê? Etapas. Qual a primeira etapa? Qual a segunda etapa? Qual uma terceira? Qual uma quarta? Bom, a primeira etapa é a zona de livre comércio. Uma segunda etapa, união aduaneira. Uma terceira etapa, mercado comum. E uma quarta etapa, união econômica e monetária. Lembrando que esses blocos ainda tem os que são formais e tem aqueles que, na verdade, não existem, são informais, mas, de certa forma, estão aí, existem. Por exemplo, formais, o NAFTA, né, o acordo lá que envolve Estados Unidos, Canadá e México, a União Europeia, por exemplo, o Mercosul. Por que é formal? Porque existe um acordo assinado tal. Os informais, por exemplo, o Bloco do Pacífico, que é uma área de influência do Japão. Por exemplo, eu poderia acrescentar aqui os BRICS, que nem chega a ser um bloco econômico, mas faz um papel mais ou menos nessa linha. Então, cuidado, porque globalização, regionalização, pode ter certeza, vai estar na tua prova. É isso aí. Fui!